Hoje o Portal Boca no Trombone traz uma série especial falando sobre a morte do jovem casal Maria Vitória Danilau, de 20 anos de idade, e William Martins Galvão. Eles que foram vítimas de um grave acidente na PR-151 aqui na cidade de Ponta Grossa no último dia 16 do mês 3 desse ano, 2024. Eles teriam sido atingidos por uma caminhonete enquanto voltavam do trabalho na DAF aqui em Ponta Grossa. Durante esse acidente, os dois terminaram morrendo na hora. Era dia 16 de março. O casal voltava do trabalho na PR-151 aqui em Ponta Grossa, próximo à Estrada Velha de Castro, quando uma caminhonete teria invadido a pista contrária, atingindo a motocicleta do casal. Socorristas, Corpo de Bombeiros, SAMU, Polícia Rodoviária Estadual foram rapidamente acionados. Chegaram rápido ao local, mas infelizmente ambos estavam mortos. Após a colisão, a caminhonete terminou capotando. A passageira e o condutor foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros e foram encaminhados até um hospital da cidade. Após isso, o condutor da caminhonete ele foi ouvido pela polícia. O que ele contou para a polícia? Ele contou que a motocicleta teria invadido a pista contrária, colidido contra a caminhonete, o qual teria levado esses jovens a óbito. Só que ele não contava que haviam testemunhas. Testemunhas teriam acompanhado todo o trajeto da caminhonete. Acompanharam desde o momento em que ele teria saído aqui das proximidades do Santa Mônica, sentido a PR-151, que vai para a cidade de Carambeí. Relataram que a caminhonete estava em alta velocidade, fazia zigue-zague pela pista. Após isso, o delegado ouviu cerca de 16 testemunhas que confirmaram essa situação, de que o condutor da caminhonete ele estava em alta velocidade, invadiu a pista contrária, matou os dois jovens e agora ele vai responder aí por homicídio. Essa luta, ela tá sendo muito dolorosa, tá? As noites estão longas, os dias estão curtos. E se eu pudesse, eu daria a minha vida pelo meu filho. E pela Mariana também, que ela não era namorada, elas moravam junto. Ela estava com ele desde os 16 anos dela. Então, eles moravam aqui, foram embora para lá para ter uma estabilidade de vida melhor, para estudar, para trabalhar. E futuramente, quando acabasse a faculdade, eles iriam voltar aqui para o Rio Grande do Sul. Mas, infelizmente, esse sonho foi destruído, tá? Pela uma fatalidade. Eu digo uma fatalidade porque eu não sei te explicar, sabe? Eu fui até o local do acidente, eu sofri muito, estou sofrendo até hoje, mas como meu filho sempre dizia, eu sou uma mãe guerreira. Quanto mais dor eu sinto, mais força eu tenho para lutar. Então, eu vou lutar e vou fazer tudo para que a justiça seja feita e pelo responsável ser julgado pela lei, que o promotor, o Ministério Público aceite a conclusão do advogado, porque eu assisti o depoimento dele, eu li o depoimento dele, e com isso eu tive que ir até o local, porque eu sou motorista,
E eu entendo um pouco do trajeto. Então ali ele não viu o meu filho. Ele só viu quando ele bateu mesmo, sabe? Então eu digo assim, ó, Deus sabe da verdade e para Deus ninguém mente. Então assim, ó, eu não tô dizendo que ele é culpado, tá? Que fique bem claro. Mas que ele matou o meu filho e minha nora, ele matou. Culpado ou não, ele matou. Então, tinha a dona Roseli junto com ele, não sei o que, que ela é dele, se é namorada, mulher ou afim, né? Então, ela é mãe e ela sabe da verdade. Então, eu espero que no dia do julgamento ela pense bem no que ela falou e que a verdade venha à tona. Porque Ô, mentira tem perna curta. Marli, eu queria que você, porque uma das possibilidades, e inclusive é um pedido do advogado que representa, é de que o caso seja levado a júri popular. Porque algumas pessoas, inclusive testemunhas, estão dizendo que possivelmente, e isso não foi possível de comprovar tecnicamente, mas algumas pessoas afirmam que o motorista da caminhonete estaria alterado no momento do acidente. Por isso, e alguns detalhes que foram apresentados pela defesa, pelo advogado que representa o seu filho e a sua família, de que seria um homicídio, no caso, onde o motorista assumiu a responsabilidade pelo crime, pelo homicídio. E aí eu pergunto para você, o trabalho nesse momento, a força nesse momento, é para que o motorista seja levado a júri popular? Sim. Eu quero que ele vá para júri popular, porque ele está sendo indiciado por homicídio doloso. Quando a pessoa sabe o que está fazendo. Ele sabia o que estava fazendo, o trajeto dele, ele sabia onde é que ele ia, o que ele estava fazendo, se ele estava saindo fora da estrada ou não. Então, eu peço a Deus, em primeiro lugar, em segundo lugar, ao promotor, ao Ministério Público, que ele seja julgado por júri popular e que a justiça seja feita. Olha, Marli, me impressiona a sua firmeza, a sua segurança nas palavras. Eu imagino que você deve estar passando por um momento muito difícil e imagino que, como você mesmo disse, as suas noites sejam longas. Mas, infelizmente, o que aconteceu com o seu filho, acontece também com a sua nora, acontece em outras partes do Brasil. Então, eu queria deixar agora aberto para você a possibilidade de você conversar. E o nosso portal se chama Boca no Trombone, porque a gente conversa diretamente com as pessoas. Nós temos uma metodologia de trabalho, de jornalismo participativo, onde a gente conversa diretamente com as pessoas envolvidas. Muitas vezes, pessoas fragilizadas, pessoas envolvidas em crime. Hoje mesmo, nós estávamos falando com familiares de uma pessoa que teve a vida tirada por uma mulher que era ex-companheira. Então eu queria, nesse momento, te pedir, Marli, com base nesta sua sobriedade, que você olhe nos olhos de quem acompanha a gente, acompanha essa sua entrevista agora, e deixe a sua mensagem para as pessoas que ficam, assim como você. Porque o seu filho e a sua nora foram para um outro lugar e estão talvez numa situação muito melhor. Mas pessoas que, assim como você, ficam com uma missão muito grande, e, assim como você, sofrem bastante. Mas qual é a mensagem que você deixa para essas pessoas? A minha mensagem que eu deixo para essas pessoas que ficam, que elas lutem pela verdade, que elas lutem pelo direito das pessoas que foram, que elas lutem e que nunca deixem de lutar. Porque eu vou te dizer uma coisa, eu nunca vou deixar de amar o meu filho. E tem horas para me acalmar a minha dor, eu penso que ele tá aí, que ele tá vivo, que ele não morreu. Mas quando eu chego em casa, eu vejo que a verdade é só uma. Eles foram e não vão voltar mais, sabe? Então, eu
peço para todo mundo que esteja me escutando que eu estou usando a camiseta dos dois, Mariana e William. E eu vou até Ponta Grossa o mês que vem e vou fazer uma manifestação pedindo justiça. E que a justiça seja feita e que essa pessoa vá a júri popular. Porque ele está sendo acusado de homicídio doloso. Então, o meu filho e a minha nora não tiveram nenhuma chance de sobreviver. Porque eles ficaram lá, naquela estrada que eu vi como eles ficaram. E eu peço que todo mundo que esteja me escutando, que vá nessa manifestação e me ajude a ter justiça. E aqui atrás de mim tem um cartaz deles pedindo justiça Ponta Grossa. Não sei se vocês conseguem ver, mas tem um cartaz bem grande pedindo justiça Ponta Grossa. E eu quero justiça. Justiça pelas pessoas, por todas as pessoas que foram desse lugar que nós estamos. Justiça por todos, não só pelo meu filho, não só pela minha nora, porque tem muitas pessoas que vão para outro, não sei que destino te dizer, sabe? Mas que todas essas pessoas que foram, que eu não consigo nem falar, sabe? Eu não consigo falar morreu, faleceu. Para mim isso é muito difícil. Então eu peço que ajudem, que a justiça seja feita, que essa pessoa seja julgada, que essa pessoa que estava junto com ele, que bote a mão na consciência e pense bem no que ela falou. Porque quem estava lá no local sabe muito bem que não foi isso que aconteceu. Então é essa a minha mensagem que eu deixo, que as pessoas sejam mais humanas, que tem muitas pessoas que não são humanas, que elas são, não sei te dizer o que, mas eu peço ajuda, que a justiça seja feita e que ele seja julgado em júri popular. O caso foi investigado pela Delegacia de Polícia Civil aqui da cidade de Ponta Grossa. O Dr. Maurício Luz ele trouxe detalhadamente como foram essas investigações. As primeiras informações são de que o condutor da caminhonete ele teria omitido algumas informações. Ele teria falado que o motociclista teria passado para a pista contrária. Após isso, teria ocorrido essa colisão entre veículos que causou a morte dos jovens. Porém, o Dr. Maurício Luz ouviu cerca de 16 testemunhas sobre esse caso, onde, segundo aí as investigações, o motorista teria sim invadido a pista contrária, colidido contra a motocicleta, o qual terminou aí no falecimento dos dois jovens. Foram ouvidas diversas testemunhas, mais de 15 testemunhas, foram juntados também os laudos da Polícia Científica e o conjunto probatório todo que foi trazido nos trouxe uma informação aí de que realmente ele assumiu o risco de produzir esse resultado morte, né? A morte aí dessas duas pessoas. Em razão disso, o procedimento ele foi concluído, ele foi indiciado por homicídio qualificado, recurso que dificultou a defesa das vítimas, né, uma vez que ele avançou contra a pista, na pista contrária, né, e colidindo ali de frente com elas. E as testemunhas elas nos trouxeram informações relevantes no sentido de que ele vinha conduzindo o veículo já em zigue-zague, por vezes avançando na pista contrária, às vezes acelerando e freando de maneira assim anormal, já colocando em risco a segurança da via ali próximo de onde ocorreu o acidente. Doutor, a gente tem uma pergunta de várias pessoas que acompanharam esse caso. Se o condutor do veículo ele fez o teste de etilômetro no momento do acidente, se ele estava embriagado ou não. Segundo nós questionamos os policiais rodoviários estaduais que atenderam o local, eles trouxeram a informação de que não foi realizado o etilômetro em razão de que no momento em que eles chegaram lá, ele já estava sendo atendido numa ambulância, né? E posteriormente ele acompanhou a esposa dele até o hospital. Nós também colhemos ali diversos depoimentos no sentido de saber se havia algum sinal de embriaguez. Algumas testemunhas afirmaram que sim,
outros que foram responsáveis pelo atendimento, e mesmo os policiais disseram que não perceberam esse estado de embriaguez, porém a conduta e a forma que ele vinha conduzindo o seu veículo, independentemente de ele estar embriagado ou não, ele já demonstra ali que havia sim um dolo, ainda que eventual, né, na produção desse resultado morte. Após o acidente, ele foi ouvido pela polícia e ele negou, né, que ele estaria na pista contrária. O que ele contou para a polícia? Na oportunidade em que ele foi ouvido, ele relatou que a motocicleta viria em zigue-zague, em velocidade incompatível, porém os próprios laudos aí da polícia científica demonstram que a colisão ocorreu na pista contrária à dele, né? Então ele que acabou por invadir a pista contrária e colidir aí com a motocicleta, ocasionando esses 2 óbitos. Agora, daqui para frente, como que fica a situação do condutor? Até o momento ele segue em liberdade, mas como que continua esse processo? Exatamente, ele por enquanto ele está em liberdade, havendo alguma necessidade durante a instrução, agora na fase já judicial, fica a critério do Ministério Público, né, eventual solicitação, representação, ali, requerimento de prisão desse condutor. Vai depender de eventualmente alguma testemunha ser ameaçada ou alguma coisa que justifique nesta fase, né, e concluída essa instrução lá na fase judicial, a depender do entendimento do Ministério Público e do Poder Judiciário, ele poderá ir a júri popular, né. Para você que acompanha o portal Boca no Trombone, hoje nós temos informações novas sobre o caso que infelizmente tirou a vida de Maria Vitória Danilan, de apenas 20 anos, e também do jovem William Martins Galvão. Eles infelizmente tiveram a vida interrompida num trágico acidente de trânsito. Todas as informações você já vem acompanhando aqui no portal Boca no Trombone. Hoje nós vamos conversar com o advogado Taume Pedroso, que representa a família de William Martins, e ele tem informações para nos trazer. E eu converso com o senhor agora, doutor, pedindo informações sobre o acompanhamento jurídico desse caso. Até um acompanhamento que tem sido feito detalhadamente. E eu me pergunto como que a família tem se demonstrado em relação a esse acompanhamento. O motorista envolvido nesse processo, ele foi indiciado. Como que a família recebeu essa informação e como que o senhor, e através do processo jurídico agora, pretende acompanhar esse caso? Como que são os próximos passos? Seja bem-vindo ao portal Boca no Trombone. Olá, bom dia, tudo bem? Então, a gente foi contratado pela mãe do William, a senhora Marli, infelizmente, uma situação muito triste do que ocorreu. E desde o início a gente vem acompanhando o inquérito, até foi um inquérito muito rápido, os estudos feitos pela polícia científica da oitiva das pessoas, de todos os envolvidos. E agora chegou nesse ponto do inquérito, o inquérito ele já foi protocolado junto ao sistema e já foi passado para a promotoria. Uma vez que eles estão discutindo agora se o homicídio ele foi doloso ou culposo, que são a diferença nas condenações, uma das promotorias agora ela declinou e mandou para a 10ª promotoria, que é a especializada, que vai discutir, porque no caso que está sendo o indiciamento, que é do homicídio doloso, pode ir para a júri a pessoa que está sendo indiciada, que é o motorista da caminhonete, entendeu? Então a gente recebeu, não com muito espanto, porque a gente já tinha conhecimento do teor das oitivas, e agora a gente vai, durante o trâmite processual, porque agora é o inquérito, daí vem o indiciamento, o juiz vai receber, foi a remessa agora ao MP, que é uma 3ª fase, agora o MP denuncia o réu e a gente vai ver se o juiz recebe a denúncia e daí começa os trâmites, vai ser a citação das partes e assim daí todo o trâmite processual para que ele seja condenado, a gente faça a justiça nele. Nesse tipo de caso, o senhor que tem vasto conhecimento e nesse caso em específico está trabalhando em defesa da vítima, não é? Claro que não se tem como reparar a perda de uma vida, mas qual é o trabalho do senhor, do seu escritório nesse caso? O que se busca nesse caso?
trabalho, né, nesse caso aqui, até a gente fez uma busca em relação às testemunhas, para levar para as polícias, para quem está investigando na época, até teve uma outra parte da outra advogada que defende a parte da outra vítima, e para que auxilie a polícia em relação a isso. Claro que eles fizeram uma investigação de onde a vítima estava, do que fez, do que não fez, com pedidos a outras instituições, com informações. Foi uma investigação bem minuciosa. Hoje, como que funciona? A parte do advogado agora, ela simplesmente fica como um assistente da acusação. Então, quem vai fazer agora o trâmite? O promotor e o juiz, e nós podemos participar de alguma forma que ajude o convencimento do juiz para que a pessoa seja condenada, entendeu? É simplesmente um acompanhamento do processo para que a gente consiga, de alguma forma, ajudar na condenação da outra parte. Ou seja, vou voltar nessa pergunta porque, claro, a família, de um modo geral, ela procura a condenação como forma de punição mesmo. Não se trata de uma questão financeira, mas sim de uma punição como pena pela infração ou pela culpa dessa pessoa que, pelo que foi apresentado na investigação até aqui, inclusive pelo que nós estamos levantando de informações, agia de forma incondizente com uma direção defensiva, por exemplo? Sim. Pela oitiva das partes que até estavam atrás do veículo de quem causou o acidente, foi um longo trecho que ele percorreu e por várias situações, não sei como que ele não bateu antes de chegar naquele ponto. Quando chega a hora, infelizmente, chega a hora onde foi ocorrendo, mas ele já podia ter causado um outro acidente antes de chegar nesse ponto. Então, foi um percurso longo, que ele estava saindo, se não me engano, ele saiu ali de um supermercado ali perto, e causou todo esse trecho até chegar na parte da rodovia. Quando chegou na rodovia, infelizmente, as pessoas que testemunharam que estavam junto, no veículo de trás, viram que ele adentrou outra pista e acertou diretamente na outra moto, ceifando a vida das duas vítimas. Ok. Doutor, muito obrigado pelas suas informações. O Portal Boca no Trombone continua acompanhando esse caso. Muito obrigado.